Nosso terceiro encontro regional acabou acontecendo agora há pouco, no dia 6 de agosto, lá em Francisco Morato, numa ETEC, numa escola técnica estadual da cidade de Francisco Morato. Lá nós tivemos um grupo de 22 colegas, 22 pessoas participantes. O que nós tivemos ali também? Psicólogas e psicólogos, não psicólogos, estudantes. Nós tivemos essa marca, esse grupo. O que é um perfil geral? A pensar do qual foi o perfil geral das pessoas que participaram dessa atividade. Nós tivemos profissionais de diversas cidades. Entre as cidades podemos citar, além das cidades que sediaram, e aqui nós citamos Guarulhos, Suzano, Mogi das Cruzes, Poá, Itaquaquecetuba, Jundiaí, inclusive, Francisco Morato. Nós tivemos uma diversidade de cidades, inclusive, atentem, inclusive cidades que, nesse momento, não fariam parte da discussão de uma nova subsede. Posso pincelar aqui a cidade de Jundiaí. Jundiaí é uma cidade que faz parte da área de abrangência da subsede de Campinas. Ainda assim, nós tivemos colegas dessa região que vieram acompanhar, vieram participar. Isso é extremamente importante, extremamente produtivo. Sim. Pessoas de São Paulo, acho que isso faltou. Franco da Rocha, acho que vale a pena começar a pincelar isso. Quando a gente fala dessa região, dessa subsede que a gente está querendo construir, sustentar esse movimento de construção de uma nova subsede, o que é importante verificar? A gente está falando basicamente das 11 cidades que constituem a região do Alto Tietê, e nós falamos também, nesta caminhada, 4 cidades, 4 municípios que atualmente fazem parte da esfera de atenção da subsede Sorocaba, mas que gostariam de migrar. Esse movimento tem que ser falado com muita calma, muita tranquilidade, porque isso de maneira alguma, e a gente verificou isso objetivamente na última reunião de Francisco Morato, isso não significa de maneira alguma uma quebra institucional, algo dolorido, algo severo ou muito complexo. Foi algo visto inclusive como positiva a ideia da movimentação, da mobilização de colegas desta região do norte da Grande São Paulo, que são a ponta mais extrema ao leste da subsede de Sorocaba, que desejam se deslocar dessa subsede e passar a fazer parte deste movimento, dessa atividade pró uma nova subsede, que congrega cidades de Guarulhos, a cidade de Guarulhos, as cidades do Alto Tietê e cidades da norte da Grande São Paulo. O que a gente tem verificado? Alguns apontamentos que precisam ser feitos. Quem não pôde acompanhar essas reuniões pode até perguntar o que tratamos nessas atividades. O material é interessante que a gente disponibilize, e tem o compromisso de disponibilizar o material que foi discutido, mas o que a gente viu basicamente? Histórico. Da onde vem? Da onde surge essa perspectiva? Quantidade de profissionais de psicologia que estão neste local. A gente também conseguiu levantar a quantidade de pessoas jurídicas que estão dentro deste espaço. Conseguimos discutir também quais são as funções, quais são as participações, o que se deve pensar, ter, qual que é o objetivo da constituição de uma subsede. As perspectivas de atividades e tarefas que são pertinentes a uma subsede. Nesse sentido, precisamos lembrar que a ideia, a construção de uma subsede atende uma demanda que, na verdade, é uma política de regionalização e descentralização. Regionalização e descentralização que vai significar aumento da capilaridade do Conselho Regional de Psicologia junto à categoria e a possibilidade da categoria conseguir construir novos laços de identificação e diálogo com o próprio conselho e com seus pares, dentro daquela área de atuação, daquele espaço de ação. Isso implica, portanto, a construção, a instituição de uma nova subsede, corpo técnico, corpo de recursos humanos, equipe
para sustentar essa subsede e mobilização também, para que você possa constituir a própria comissão gestora daquele espaço. Isso exigiu também um estudo tanto do regimento, dos regramentos do Conselho, um diálogo, uma conversa sobre isso, coisas que podem parecer, num primeiro momento, muito da esfera do burocrático, mas esse burocrático necessário ao funcionamento desta autarquia, que é o Conselho Regional de Psicologia, que está inserido dentro do sistema conselhos. Portanto, o que foi buscado nesse período todo? Conversar com a categoria, mostrar que essa ação ela faz parte da perspectiva de descentralização e regionalização, que essa perspectiva ela implica a categoria em uma série de atividades, fala, portanto, de instrumentos de participação, a construção de uma subsede metropolitana, da construção de uma nova subsede na região metropolitana, a ideia de que você vai estar cuidando de um número significativo, uma parcela significativa de profissionais de psicologia que estão nessa área, a ideia de que a criação de uma nova subsede pressupõe trazer também a descentralização das atividades das comissões de orientação e fiscalização, das comissões de ética, da comissão de ética, para junto dessa capilarização. Significa, portanto, trazer o conselho mais para perto da categoria. A gente viu, portanto, o que foi o histórico das atividades. As 3 últimas reuniões. Falamos sobre as perspectivas, falamos sobre o histórico, discutimos aspectos práticos e alguns aspectos burocráticos da instituição de uma nova subsede. Discutimos também alguns fluxos necessários, falando sempre de como que é necessário o diálogo em plenária do Conselho Regional de Psicologia e dos fluxos necessários junto a outras instituições e instâncias do sistema conselhos. Citamos, portanto, a necessidade de que este ponto também acabe dialogando com deliberações em APAF, seja alvo, seja objeto de discussões na Assembleia das Políticas da Administração e Finanças, que é uma das esferas, uma das instâncias de participação, de gestão, de deliberação dentro do Conselho, dentro do sistema Conselhos. Isso foi o trabalhado, isso foi todo o material que a gente conseguiu discutir. Acho que esse é um brevíssimo resumo e com certeza cada um aqui vai conseguir lembrar de mais alguns aspectos que a gente precisa observar e até fazer constar no nosso material, no texto, nesses apontamentos que nós pretendemos agora burilar, trabalhar com os colegas aqui e encaminhar a nossa plenária. A gente viu alguns aspectos que eu acho que é só importante retomar. Eu fiz questão de frisar, eu recordo que eu frisei isso muito na nossa reunião em Francisco Morato, mas é importante retomar. A gente viu o número de PJs e a gente lançou isso num gráfico. Alguns colegas ficaram até preocupados porque viram que algumas cidades constavam como 0 PJs, ou como se não tivesse pessoa jurídica lá. E é importante que a gente frise sempre um ponto. Este gráfico aponta a quantidade de PJs sejam registradas ou cadastradas nesses municípios. PJ não significa número de psicólogos e psicólogas. PJ vai significar o registro de entidades, associações, grupos, coletivos, cuja a ação primeira, aquilo que é fruto, o objeto de sua atuação é a psicologia, como o caso de clínicas, escolas, instituições que lidam diretamente e têm a psicologia por finalidade. E também significa o número de registros de entidades, de grupos que a psicologia pode não ser a atividade fim, mas dentro dos seus quadros possui serviços ou possui colegas da psicologia, profissionais da psicologia. Portanto, eu acho que não confundir é importante sempre no nosso diálogo com a categoria. Quando vocês veem esse gráfico de PJs, em algumas cidades constam como 0, significa ali que você não tem o registro de PJ naquele município. Isso não traduz o fato de que não exista profissionais naquele local.
Apenas para efeito de exemplo, nós temos, por exemplo, aqui a região de Ferraz de Vasconcelos, que está dentro daquele grupo de 11 municípios que constituem o Alto Tietê. Consta em Ferraz uma PJ. No entanto, no mesmo município, nós temos, pelo menos em registro, no nosso... eu ia falar agora catálogo, não é isso. Coisa horrível. No nosso cadastro de profissionais, nós temos nada menos que 123 profissionais registrados lá. Então, em que pese nós temos em Ferraz de Vasconcelos uma PJ registrada, nós temos pelo menos 123 profissionais. Lembrando que nós estamos agora num período de finalização e contabilização do recadastramento de profissionais. Esses números podem alterar, eles podem ser alterados. Lembrar também que é sempre contínua a necessidade da atualização cadastral dos profissionais. Então esses números podem se alterar. São algumas observações que eu acho muito importantes e relevantes. Agora eu acho que eu poderia passar agora, e eu vou recomendar que a gente encaminhe da seguinte maneira, que a gente possa fazer a leitura de alguns apontamentos que entendemos como prementes para a elaboração do nosso documento, desse nosso documento final, e que esses apontamentos sejam, uma vez lidos, a gente faz como foi no Corep, a gente apresenta destaques, seja para inclusão, alteração, modificação, para a gente ir alinhando esses materiais. Esses apontamentos, quero crer que junto com as atas de atividades, com as listas de presenças das atividades que realizamos, junto com os documentos que já haviam sido elaborados, esse material deve ser encaminhado à plenária do Conselho para que a gente possa, de fato, recomendar a necessidade da construção de um relatório de impacto, de perspectivas para a construção de uma nova subsede. Esse relatório, como falei, fala tanto das expectativas, das perspectivas, mas também de alguns dados de realidade, de impacto, inclusive econômico, financeiro, para que a gente possa pensar, burilar cada vez mais essa ideia. Essa atividade, ela não anula de maneira alguma toda a mobilização que a categoria já realizou e, adianto aqui, deve continuar realizando. Não deve de maneira alguma. Essas atividades devem ser concomitantes até. E elas não são interdependentes. Deve haver autonomia entre elas. O Conselho vai trabalhar isso dentro do que é o próprio do expediente, da máquina desta autarquia. Mas o Conselho não deve tanger, dirigir o movimento dos profissionais. Os profissionais devem manter e sustentar sua autonomia e continuar e persistir, acompanhar a construção dessas atividades. Como a categoria fará isso? Com toda a liberdade. Não compete ao Conselho dizer para o movimento como agir. Não compete. Compete ao Conselho trabalhar dentro do seu expediente, dentro das suas perspectivas e com os dados que nós conseguimos trabalhar até agora. Encaminhar esses dados. E a categoria compete acompanhar e também, se eu posso usar a expressão, cobrar, verificar, estar junto. Acho que essa é a perspectiva. Não sei se me pareceu suficiente, mas eu acho que a gente fez uma brevíssima apresentação. Desculpa repetir alguma coisa que alguns de vocês já literalmente têm isso de cor e salteado, porque já acompanharam isso em todas essas atividades. Como eu disse, a gente fez essa recapitulação até para manter como histórico, e vale a pena que isso fique registrado. Agora, eu acho que vale a pena também a gente passar a leitura de alguns desses apontamentos. E na medida de que vocês verifiquem destaques aos apontamentos, a gente vai corrigindo algumas coisas. Eu, até para poder fazer também um exercício simples da colegialidade, eu vou passar para o colega Mário, que também faz parte aqui dessa atividade da região metropolitana, é colega, residente, psicólogo residente,
lá da região, lá de Guarulhos, eu acho que tem completa legitimidade a dar continuidade a essas atividades aqui. Eu gostaria de propor algo, não sei se futuramente vai ser falado, né, dentro desse contexto, mas que possa também seguir em anexo o que a categoria aprovou no Corep, né? A documentação da votação que a categoria aprovou lá, não no pré-Corep, né? Mas o que foi encaminhado para o Corep, e todos na plenária do Corep aprovaram a constituição da subsede dessa região. Joia. Bom, a minha proposta seria que a gente lesse, preparou um documento, recapitulando o que foi feito. Eu já, conforme o Aristeu foi falando, algumas coisas que faltaram eu fui anotando aqui, mas acho que seria legal a gente ler em conjunto e fazer uma dinâmica parecida com o que foi as do pré-Corep. Então, conforme tem destaque de supressão, de alteração de texto, a gente vai levantando. A gente faz uma leitura, então, primeira, aponta os destaques, depois a gente retoma e trabalha em cima da lapidação desse documento, vamos por assim, né? Porque a gente vai aprimorando ele. Mas a gente escreveu alguma coisa para ter um norte, um roteiro de onde partir, porque acho que seria muito difícil escrever algo do zero aqui em 10 pessoas, 15 pessoas. Podemos começar? Para a primeira página, para o começo. Jari? Só contextualizando um pouco, o que vai apresentar, o Mário vai apresentar, é algo que é uma pequena síntese, né? Então, ao invés de trazer tudo de novo, que foi relatado dos encontros locais, então fazer uma síntese de alguns pontos, que eles servem de referência para a gente construir os passos daí por diante. Então, alguns pontos que, já, digamos assim, já estão consensuados, e alguns pontos que continuam sendo alguns desafios e que são questões que vão merecer atenção. Não está aqui no documento, mas acho que vale a pena também depois eu vou sugerir a inclusão como anexos dos relatos dos 3 encontros, né? Acho que já chegaram dos 2 primeiros, né? Estão faltando, está passando a limpo o de Francisco Morato, mas isso seguir como um anexo também das discussões específicas. Que aqui está a síntese da síntese, né? É um documento introdutório, né? Para não ter de passar tudo, a não ser que se queira novamente recapitular. Bom, podemos começar, gente? A partir da proposta aprovada no pré-Corep de São Paulo de Guarulhos de instituir a nova subsede do CRP na região metropolitana, o CRP tomou as seguintes medidas. Realizou reunião na sede com os profissionais presentes no pré-congresso que originou essa proposta. Dia 1º de junho de 2016, aqui no auditório da sede mesmo. Participante 24, total de 24 participantes, 21 psicólogos e 2 estudantes, de uma pessoa que a gente não sabe, não está identificada aqui. Alguma sugestão contra essa parte? Não no Corep. Não no pré-Corep. Extraiu de encaminhamento a realização de mobilizações locais por meio de agendamentos de encontros regionais. Foram feitos 3, Guarulhos, Mogi das Cruzes e Francisco Morato. Encontros de mobilização. Primeiro encontro regional, Guarulhos, 2 de julho de 2016, na Universidade de Aranguera, endereço da universidade, total de 35 participantes. 24 psicólogos e psicólogas, 11 estudantes e ou não psicólogas. Ok? Segundo encontro regional, Mogi das Cruzes, dia 16 de julho de 2016, Universidade de Brás Cubas, o endereço da universidade,
participantes, 32 participantes total, 27 psicólogas, psicólogos e 5 estudantes, e ou não psicólogas. Terceiro encontro regional, Francisco Morato, 6 de agosto de 2016. Na ETEC Francisco Morato, o endereço da ETEC, total de 22 participantes, 15 psicólogos e 7 estudantes. Aqui no perfil dos participantes, já algumas cidades faltaram, que até o Marcos já apontou, né? Então aqui, profissionais de diversas cidades, como Guarulhos, Suzano, Mogi das Cruzes, Poá, Itacoaxetuba, Jundiaí, Francisco Morato, estiveram presentes nas reuniões. Destaque? Destaque, Juari. É um destaque que é de curiosidade. Tem um pequeno problema aí, e aí é um pouco a defesa dos colegas que fazem a tabulação. É porque às vezes as pessoas se identificaram lá no plenário de onde elas falavam da cidade, mas na hora de fazer a ficha lá de presença, não anotaram a cidade. Então, a Viviane, as outras pessoas, elas fazem o registro a partir do registro oficial que as pessoas escreveram. Então, assim, vai ter de ter um pouco de compreensão com isso. Acho que a gente está até incluindo por ter ouvido, somos testemunhas, mas é isso que acontece muitas vezes. Nossa, mas tinha tantas pessoas, tantos eram profissionais, mas as pessoas não anotaram que eram. E aí a gente acaba tendo de trabalhar com registro escrito, né? Eu acho importante acrescentar que o gestor de Sorocaba esteve também num dos encontros também, né? Pode. No terceiro. Acho que pode colocar então no terceiro encontro a participação da subsede de Sorocaba, Vivi. Danilo, representante. Bom, aqui a gente tem o perfil da região. A gente colocou basicamente a porcentagem, né, dos profissionais estão dentro do que hoje compete a sede e a subsede metropolitana. Essa nova subsede vai abarcar um total de 10%, né? Que 10% da região metropolitana não é pouca coisa, é bastante gente. E vão ser atendidos então por essa nova subsede. Passando aqui, a gente passa para os gráficos dos psicólogos ativos em cada cidade e os PJs também por município, que o Aristeu já explicou a questão da diferença entre o PJ, enfim, essa questão mais sensível. Eu tenho alguns destaques com relação à continuidade do relatório, que eu acho que seria interessante a gente acrescentar, pelo menos que sejam em pontos, o que a gente abordou. Então, o que é de responsabilidade de uma subsede, o que compete a uma subsede, o que compete aos gestores, o COI, o COF, todo o material das apresentações que a gente fez nesses 3 encontros, né, que a gente repetiu durante os 3 encontros para passar essa informação. Então, do que compete uma subsede fazer, o que é essa descentralização, o que é essa regionalização, do que a gente está falando quando a gente fala de criar uma subsede, que responsabilidades que isso implica, o que o grupo gestor que vai estar ali, quantas pessoas tem que ter no grupo gestor. Eu acho que não precisa estar todas as informações, isso vai estar no anexo, né? Mas eu acho que talvez no relatório a gente pode colocar pontualmente essas informações. Não sei o que vocês acham. Isso, exato, Acho que, na verdade, as duas coisas são interessantes. A gente colocar como anexo a apresentação que fizemos nas reuniões e abrir uma seçãozinha aí do marco normativo sobre o funcionamento das subsedes e das comissões gestoras. Pode parecer redundante, mas não é, porque se a gente colocar isso e colocar encadeado, e aí um outro trecho que vale a pena a gente colocar, que está no marco normativo, quais seriam
via de regra, as etapas para se conseguir consumar, que é algo que foi discutido numa das reuniões, pelo menos que eu lembro em Mogi das Cruzes, a gente comentou um pouquinho sobre isso, sobre as etapas. A questão do cronograma, isso aí é um pouco diferente, porque aí depende do ano político das APAFs, né? Mas tem de passar por uma instância para ir para outra, não dá para fazer ligação direta, de qualquer forma. Mas daí pelo menos fica registrado, e qualquer um que pegar o documento sabe qual é o caminho das pedras. Sabe até a quem recorrer em que etapa, né? Legal. Enfim, nisso daí já estaria incluído também as coisas que a gente está aguardando, né? Que seria então, o relatório de impacto, né? Que a gente está no aguardo dele ser divulgado a questão financeira, né? O do COI já foi do COF, né? Do COI e COF a gente já tem, né? Quantos processos tem na região e tal. Esses dados a gente já tem. Acho que fica faltando então o relatório da questão financeira. A gente pode colocar, enfim, que a gente está no aguardo dessas informações. E também das propostas do Corep, né, que o Daniel apontou, que ainda não saiu, Daniel, o caderno com as propostas. Né, então a gente tem que aguardar sair o caderno para poder anexar isso também no relatório. Tá. É que esse ponto que você colocou, acho que você já entrou no ponto dos... Cadê? É que tem um item aqui que está no final, mas ele podia ser adiantado, né? É que eu não sei se é propriamente impacto, mas são as condições para o funcionamento, né? Do ponto de vista dos serviços que são prestados, porque ficou uma dúvida em Mogi das Cruzes sobre isso, o que poderia, o que não poderia, a gente tirou algumas dúvidas e a resposta acho que é mais positiva do que eu imaginava. Então, acho que seria legal, não sei se a gente já adianta esse item ou aguarda, porque ele está lá no finalzinho do texto, não está aí. Eu acho que pode adiantar, porque aí entra junto com essa questão do próprio impacto, porque tem impactos administrativos e tem impactos que são para a própria categoria, né? Eu acho que isso inclui no mesmo subtópico. E a gente está chamando de impacto, talvez na verdade sejam os recursos para o funcionamento. Então, os recursos financeiros são os recursos, vamos dizer assim, né? A parte financeira é um deles, mas assim são pessoas que serão trabalhadoras, os equipamentos e as instalações, né? Então e as condições de mobília, né? Então seriam mais condições necessárias. Que é impacto orçamentário, a gente pode falar, mas são as condições para o funcionamento. Então, precisa isso vai ter um custo tal. Uhum. O impacto é meio assim, a contextualização disso dentro do plano orçamentário da gestão do CRP, vamos dizer assim, né? Que aí entra aquela discussão, né? O que é uma despesa adicional permanente, o que é pontual e o que é remanejamento, porque não vai ter custo, alguém que de repente vai trabalhar lá e que deixará de trabalhar aqui, ou algo assim, né? Como é que... Assim, são cenários, né? Acho que a gente pode substituir, então, o nome impacto por... condições de funcionamento, recursos para o funcionamento. Relatórios sobre recursos, funcionamento, algo do tipo. Acho que até pensando, não sei, me parece mais convidativo. Sim, o impacto parece... Daqui, do CRP, da instância de gerência, que reúne a parte financeira, contábil, que a gente está aguardando o retorno disso, já foi pedido. A gente queria estar com isso pronto, não está pronto, mas já foi solicitado. Inclusive, eu estou aqui no WhatsApp, eu não quero prazos, por favor. Assim, o 27 de agosto está chegando, final do mês também, não podemos concluir sem isso. Tá, já vou monopolizar, né? Bom, então, você falou de adiantar aquela parte do atendimento? Eu acho que pode adiantar e colocar tudo junto. Tá. Todo mundo de acordo com adiantar essa parte, gente?
É porque daí essa Vamos- parte do impacto, porque depois vai falar sobre algumas coisas que foram discutidas do ponto de vista das relações lá nos encontros, Sim. né? Você pode, a Viviane, colocar lá no finalzinho, que a gente está chamando ali de impacto administrativo, acho que assim, tem a ver com a parte administrativa, mas tem a ver com o atendimento, né? Se há mudanças, né, em relação ao atendimento, que é uma das partes da... Foram demandas que surgiram nas próprias Isso, reuniões. Né? e isso tem a ver com o funcionamento do Conselho. A apuração que a gente conseguiu fazer a alteração até aparece, assim, é curioso, mas a única ação que a gente levantou que necessariamente daí precisará ser feito na subsede de referência é o registro de título de especialistas. Seria na subsede, tem de ser feito pela subsede, o único. Todos os outros itens pode ser feito na subsede ou na sede. Então, na verdade, naquele dia, talvez a gente não tivesse nem claro que basicamente o que estamos fazendo é abrir mais um ponto de atendimento. Porque não há necessariamente segunda via de CIP. Pode pedir na subsede e na sede. Aliás, até aproveitando isso, eu acabei sabendo pela Viviane que às vezes algumas pessoas do interior preferem até vir até a sede, por opção delas, porque aqui ela faz o processo e já sai, por exemplo, com a inscrição no mesmo dia. Quando é na subsede, tem um tempo de transição. Por exemplo, Poupa Tempo também tem isso, né? O tempo de atendimento para uma demanda numa cidade é diferente da outra, todas fazem, né? Então, na verdade, o que acontece é isso. Temos, na verdade, a abertura de mais um ponto de atendimento, e não uma restrição ao atendimento. Isso talvez ajude, inclusive, a conversar melhor, e a gente vai apresentar isso mais adiante, com os colegas que também não viram com bons olhos por conta da localização, dependendo de onde seja e tal, que vai fazer parte. Na verdade, teremos na região mais um ponto de acesso aos serviços, e não menos um ponto na linha do trem, ou menos um ponto num lugar que já estamos familiarizados, né? Me surpreendeu também nesse sentido, né? E aí tem a ver com o jeito de funcionamento da própria instituição, né? E a tendência é ela ir se descentralizando mais ainda. Então é um ponto que tem a ver com o funcionamento do CRP e como é que esse funcionamento se aplicaria para o funcionamento de uma virtual nova subsede. Então, curiosamente, é mais positivo do que imaginávamos, porque até tinha algumas coisas em relação a... na verdade, vai acabar se ganhando, é uma opção. Não, prefiro ir até nesse sentido, para alguns pode até ser mais próximo e até Taubaté se bobear, né? Nesse sentido. Quem está lá no fundão do Alto Tietê, né? Mas, enfim, é um dado que aí ele migraria daí, Viviane, lá para aquela outra parte, lá na sequência do que o Mário está comentando. Vocês entenderam agora a migração? Todo mundo... Só falando de mudar o título, como é que ficaria isso do título? Acesso aos serviços. Acho que a gente podia chamar de condições de acesso aos serviços do CRP. Até oitivas, pedido de orientação, onde for que seja. Bom, isso é muito interessante porque tem uma demanda de algumas pessoas que preferiam que vir até a sede e isso, enfim, não tem prejuízo para essas pessoas que preferem, não tem prejuízo nenhum. Que já existe, né? Por exemplo, que já existe no caso do pessoal da ABC, às vezes vem aqui, né? Mas tem lá a Santo André à disposição. Bom, tem o outro tópico aqui, você passa quanto ao pleito da categoria. Aqui a gente levantou alguns pontos de consenso, que a gente levantou ao longo dos encontros, e alguns pontos de dissenso. Tá? Então vamos para os consensos primeiro. Migração das cidades de Francisco Morato, Franco da Rocha, Caieiras e Cajamar para a possível nova subsede. Abre mais uma possibilidade de atendimento.
A gente acabou de relatar agora. Proximidade do CRP auxiliará mais efetivamente na articulação da categoria com a sociedade e vice-versa. Viabilizará mais ações do CRP localmente. Maiores polos de formação são em Guarulhos e em Mogi. Então, a maior proximidade desses polos de formação de psicólogos. Necessidade da psicologia compor debates na região sobre as mais diversas áreas de atuação da psicologia, além das tradicionais, também as políticas públicas, mobilidade urbana e deficiência. Maior acompanhamento sobre os projetos de lei que incidem sobre o exercício profissional. Então, esses acho que foram os pontos de consenso que a gente separou, que foram surgindo ao longo desses 3 encontros. Alguém tem algum a acrescentar ou algum ponto a retirar? Eu acho que assim, no ponto das necessidades da psicologia, assim, está bem resumidinho, mas acho que até aparecem mais coisas. Não sei se vocês querem acrescentar para deixar mais evidente, né? Ou deixar ali mobilidade e deficiência e outros pontos, né? Que alguns que foram mais repetidos, né? Não sei, formação, nessa filtragem, mas ou acrescentar algum outro item que vocês entenderam que sim. Eu acho que houve um consenso nas 4 reuniões que nós participamos que os colegas de Guarulhos estão mais organizados em relação ao consenso e à implantação da subsede. Eu acho que ficou bem claro nas reuniões que houve aqui, em Mogi, em Francisco Morato, né, e em Guarulhos. Eu acho que é interessante nós pontuarmos isto. É que a mobilização foi maior, realmente, Daniel. Mas eu acho que o local da subsede entra mais como um ponto de dissenso do que de consenso. Apesar da mobilização do pessoal de Guarulhos, da nossa cidade, ter sido maior número, com maior frequência, quanto o local, né, para o pessoal de Mogi ainda não é tão tranquilo. Estou falando dos colegas. Sim, não, acho que a mobilização eu concordo, é isso que eu estou falando. Sim, da mobilização. E a questão do local também é algo a ser pensado. O que, o que apareceu muito foi, em Guarulhos, os colegas de Mogi, e também lá em Mogi, a questão da linha do trem. Mas a gente pode verificar também que a possibilidade, quando fomos para Francisco Morato, que possui trem, nós não encontramos nenhum colega de Mogi, e nem hoje aqui também pela facilidade que algumas pessoas colocaram também em Guarulhos, a proximidade que preferiam vir para cá. Hoje nós não verificamos talvez a presença de alguns colegas ou alguém de Mogi aqui. Temos ausência. Inclusive em Francisco Morato, por ser linhas de trem. Então isso não é justificado. Não é o tema, mas eu acho que procede talvez uma mediação. Qualquer cuidado com bairrismo nessa hora pode distanciar a possibilidade da subsede. Qualquer lugar que for a subsede não vai agradar gregos e troianos. Então, a decisão de onde vai se instalar, ela é meramente administrativa. A função da subsede é que não pode ser esquecida. Ela tem a função de acolher, agregar todas as cidades e se fazer sinal e presença do CRP em todos os lugares aí da nossa subsede que tenha um profissional atuando e acompanhá-lo nas suas necessidades e demandas. Se nós entrarmos numa discussão daqui, de lá, da cidade A, da cidade B, eu tento imaginar Salesópolis, que só tem 2 colegas, ali pelo nosso gráfico. E se eles forem entrar nessa demanda, então nós vamos entrar numa discussão que não tem saída. Nós temos que focar na função que a subsede exerce e a expectativa que o
Pré-Corep trouxe lá naquela reunião. Não sei se é isso. Acho que não entra na questão do consenso. Talvez nem seja dissenso também. Mas acho que o que o Gil tentou pedir, e o Marcos também, é um registro de que o movimento falou, sim, que Guarulhos se candidata. Acho que, assim, em algum momento, né, e não que a gente não vá aceitar que seja em outro lugar, mas que Guarulhos, enquanto movimento, se candidata para ser o local dessa segunda subsede. Nenhum outro município, acho que é isso que ele está querendo registrar. Acho que em qualquer lugar para nós serve. Mas ninguém se manifestou. Por exemplo, Mogi, quando falou do trem, ele falou, não, a gente prefere aqui. Eles falaram, a gente prefere continuar em São Paulo. É isso que eu queria assim, destacar. Né? Caso haja realmente uma criação de uma subsede, né? Esse desmembramento da metropolitana, eu acho que o grupo está querendo dizer apenas que Guarulhos se candidatou, caso seja entendido, né, pela análise que seja. Talvez esse registro. Não sei se é isso que vocês estavam tentando dizer. E ele confirma, né, que, para nós, isso não é pré-condição de estarmos aqui. A subsede ela é muito mais importante do que o local. No entanto, a gente em nenhum momento deixou de dizer que gostaríamos de colocar o município como candidato, né, para essa nova localização. Bom, acho que ali entre os consensos, acho que tem o ponto que o Daniel colocou, eu acho que não, sem discordância, acho que o Mário já adiantou um ponto que apareceu como um dissenso, principalmente lá em Mogi das Cruzes, né, onde havia mais algumas pessoas da região. Não sei, acredito que não tenha aparecido, então, Francisco Morato em relação a isso. Acho que já é uma... isso vai criando algumas questões que entrariam, na verdade, como uma outra sessão ali, que são possíveis encaminhamentos, né, questões para serem apreciadas, a partir dos registros que a gente fez. Né? Então, existe um movimento organizado que gostaria de colaborar para sediar, apoiar a implementação em Guarulhos. Então, acho que não tem problema de colocar isso como registro, porque isso é um registro de fato. A outra questão não dá para não considerar isso que foi explicitado principalmente lá em Mogi, como é que já é um desafio, na verdade, deste coletivo, como lidar com essas questões, porque esta é uma questão que pode levar a algumas consequências. Uma delas a gente suspende a discussão sobre aquela região, né, e, de repente, avança a discussão sobre Guarulhos e o norte da Grande São Paulo. A outra possibilidade de aumentar a discussão sobre isso naquela região, para, inclusive, mobilizar mais pessoas. A gente sabe que não chegou a todas as pessoas não estiveram lá presentes, embora tenham sido convidadas via o cadastro existente. Mas precisamos pensar isso, né? E mesmo em Guarulhos, porque fala de Guarulhos, 1.000, né? Quantos mil profissionais? 2.000 e tantos profissionais, né? Então a gente está falando também de uma massa muito maior do que a que a gente conseguiu mobilizar, que não foi pequena, para essas discussões. Então, acho que essa possibilidade de ampliar os debates, até porque todo o processo de decisão e implantação requererá que ela seja reconhecida, né? Acho que daí entraria com essa questão, a partir daqui. Até aqui a gente conseguiu coletar, chegamos a esse ponto, né? Que antes não estava claro, a gente não tinha feito o debate. Agora a gente fez o debate e já começamos a ver alguns pontos de tensão aqui, algumas questões que a gente precisaria avançar mais, e etc. E aí pensaríamos como tocar nesse ponto a partir daqui. Acho que vai um pouco nessa direção. Porque, como foi dito, não invalida o que foi feito até aqui, muito pelo contrário. Só por termos feito o que fizemos é que a gente consegue pensar nos pontos e nos passos daqui por diante. Né? Bem, mais algum ponto? Quem queria adiantar?
Acho que a gente precisaria realmente garantir, né? Acho que é o ponto onde está ali deficiência. Sobe ainda dentro do consenso. Isso, necessidade da psicologia compor debates na região sobre as diversas áreas de atuação da psicologia, além das tradicionais, também as políticas públicas, mobilidade urbana e deficiência. E você pediu, eu concordo, que a gente coloque, ou nomeie outros, ou coloque outros. Né? Só para não ficar... não, só se pensou nisso e, de repente, alguma outro movimento ou área da psicologia fique, vamos dizer, de fora. Né? Então, acho que deveria, sim, colocar aí outros. Bem, temos os pontos de dissenso, né, que alguns deles a gente já antecipou, que um deles é essa questão do local, que, enfim, são questões também que se desdobram em pontos de encaminhamento. Né? Eu acho que o Jori pontuou rapidamente duas possibilidades. Né? Enfim, o que eu acho que seria mais interessante seria que a gente continuasse a mobilização nos outros municípios também, e continuasse o debate com eles. E não tentasse cortar só Guarulhos e Alto Tietê e tal, porque eu acho que seria interessante que a gente pudesse ter essa aproximação, que é como o Marlon falou, mais importante é a importância política da subsede, da ação dela, do que necessariamente a cidade que vai sediá-la, né? Mas é claro que para sediar uma subsede você precisa de pessoas que estão aptas a uma comissão gestora. E isso implica em pessoas organizadas. Então, enfim, essa é um ponto que pesa na organização do relatório, do que a gente está pontuando aqui. Então tá lá o local de instalação da subsede e a malha de transporte por acesso. Né? Talvez, eu não sei se seja o caso da gente fazer um estudo sobre malha tanto férrea quanto rodoviária, EMTU, ônibus que circulam na região, algo que a gente possa pensar assim, como é que as pessoas se deslocariam entre os municípios ali da região, como é que se dá esse transporte, via transporte público, quais são as rodovias de acesso, quais são as formas de transitar pela região, tanto por transporte público quanto por transporte privado. Acho que uma coisa que eu gostaria de acrescentar neste ponto, acho que vale a pena para a gente ter como sinalizador. Vamos lembrar que boa parte das coisas que a gente vai colocando aqui não é produto final, como foi colocado, são produtos sinalizadores, são pontos sinalizadores. Eu me recordo que acho que uma das coisas que circulou pela internet, e eu me recordo que alguns colegas compartilharam, são pesquisas que falam exatamente da origem e destino, que falam, na verdade, desses fluxos de pessoas. É uma pesquisa que foi feita basicamente com a região metropolitana, IBGE, uma pesquisa IBGE que fala sobremaneira da região metropolitana, sobremaneira, não exclusivamente da região metropolitana. E aqui eu estou falando da região política metropolitana. Que esse é um outro ponto que eu acho que vale a pena a gente também discutir. E que a gente discutiu em algumas conversas. Que as separações políticas, os desenhos políticos das diversas políticas públicas, elas não necessariamente coincidem. E eu lembro que a gente falou muito que as divisões por DRS, as divisões regionais de saúde, as divisões pelas diretorias de educação, as divisões por comarcas do sistema de acesso à justiça, elas não coincidem, elas vão ocorrendo de maneiras distintas. Até para a gente poder entender também que não é a divisão política que o Conselho criou, que ela é muito diferente das outras divisões. É que você tem literalmente para cada política pública uma divisão, uma organização. Mas acho que a gente pode resgatar um ponto que me é muito peculiar. Resgatar essa pesquisa que a gente está aqui vendo, que é uma pesquisa do IBGE, que fala da origem, destino, dos fluxos e afluxos de população, do trânsito
da população de uma cidade para outra, de uma região para outra. Isso vai ser extremamente interessante para a gente poder discutir isso. Não só, e aí eu coloco um adendo, não apenas para a discussão essa nossa discussão por uma nova subsede, mas para poder pensar, inclusive, a região metropolitana como um todo, para a gente poder, inclusive, discutir um outro ponto que não é parte direta dessa discussão, mas que nos interessa. A questão de onde moramos, onde trabalhamos, onde estudamos, que é onde acontece a vida, o trânsito onde acontece a vida. Mas para poder fechar, não abrir demais, não ficar em mais um ponto que eu vou muitas vezes abrindo, minha recomendação que a gente resgate dentro da elaboração desse relatório essa pesquisa do IBGE para poder discutir a questão de fluxos e afluxos da população dentro desta região. A gente tem de fato essa pesquisa, ela vai conjugando transportes coletivos, transporte particular, ela vai nos ajudando a refletir e a pensar isso. Acho super importante colocar isso, porque essa origem e destino não é só pensando no profissional psicólogo. São aqueles que nos procuram também, porque eles transitam, né? Tem vaga em Guarulhos, eles vêm de Mogi para ser atendidos em Guarulhos, os pacientes. Tem emprego em Guarulhos, o psicólogo vem para lá. Então, isso acho que é importante para também ficar muito mais claro, né, realmente, as dificuldades do que simplesmente algumas outras decisões que podem ter ou não origem de uma comodidade, né? Claro que todos nós, a gente sempre prefere, se pudéssemos, né? Seria tudo ao lado da nossa casa, né? Uma escola, faculdade, né? Um posto de saúde, etc. Mas esse fluxo, nessa região, ela também é comum da sociedade procurando pelo psicólogo. Então, e de São Paulo, muitos vão para Guarulhos, e até para Mogi, por causa dos serviços de escolas, quando não dá conta, né? E, às vezes, a gente não dá conta, manda para a PUC, para os SEDES daqui. Os SEDES daqui, a PUC manda para a gente lá. Então, essa proposta ela é muito importante, não só pensando na subsede, mas também vai caracterizar o movimento que a sociedade faz para conseguir atendimento psicológico. Se quiser, eu me proponho encaminhar o link para a secretaria da matéria, que eu me lembro que acho que foi eu que achei esse link lá do IBGE fazendo umas pesquisas, e é muito interessante o que essa pesquisa ela fala, que essa mobilização, esse deslocamento dessa população, Guarulhos, Alto do Tietê, é o maior deslocamento de pessoas entre cidades do Brasil. E os deslocamentos de cidades como polos, pessoas que estão em cidades menores que vão para Mogi, pessoas que estão em cidades vizinhas que vêm para Guarulhos, essa mobilidade que nem a Gilmara falou, de Guarulhos para São Paulo, de São Paulo para Guarulhos, se não me engano, parece que são 100 e alguma coisa, pessoas se movimentando, né? E pensando que essa movimentação não é feita somente de trem, ela é feita pelas estradas que cortam essa região. Nós temos ali a região cortada por uma rodovia federal, Fernão Dias, duas, né? A Dutra, temos a Trabalhadores, que era Ayrton Senna, temos o aeroporto internacional e temos essa malha férrea enorme que passa por lá. O acesso ao ABC pela Jacopé. Sim, né? Como essa região se interliga e o acesso também do futuro rodoanel que vai chegar na região. E tem uma futura linha de trem que infelizmente não vai servir a população, né? Sim. Infelizmente não vai servir a nós, vai servir a quem chegar de avião no aeroporto, mas enfim, vai ter. Mas pensando nisso, nós temos a linha de trem que vai passar, que vai ser a linha de trem que já está sendo construída, a linha Corinthians, não sei se vai receber esse nome, lá do CT do Corinthians, que é próxima à Unifesp Guarulhos, que acredito que vai ter transporte do trem, de ônibus, que vai facilitar o acesso a Guarulhos. Então, tem toda uma construção sendo feita. O Rodoanel, acredito eu, que deu uma paralisada para as questões ambientais, né, como sempre.
E ó, motivo para chegar em Guarulhos não vai ter, né? Tem aeroporto, rodovia e ferrovia. Podia ter hidrovia também. Era para ter hidrovia, mas no nosso principal rio temos caminhões entalados no rio. Saibam disso. Que podem causar um desastre, inclusive é um desastre iminente por conta disso, porque esse caminhão está atrapalhando o leito do rio, e se houver uma chuvarada, é que não tem previsão para agora, mas aí assim, algumas dezenas, talvez centenas de pessoas de Guarulhos e do Jardim Pantanal vão ficar submersas mais uma vez. Acho que aí a gente já colocou, né, na questão de políticas públicas, a questão da emergência e desastre, da assistência em emergência e desastre é algo que a gente pontuou, inclusive da questão de Mogi e dos constantes deslizamentos de terra que a região sofre todo ano com as chuvas, enchentes. Né. Essa com certeza seria uma atenção especial que a Subsede teria que ter. Bom, gente, como último ponto que a gente colocou aqui, tem os desafios. Bom, consolidar a identidade local, né, porque a gente tem um consórcio intermunicípios do Alto Tietê, né, como o Aristeu pontuou, as diferentes políticas públicas não conseguem convergir numa mesma divisão entre os territórios, mas a gente parte desse consórcio do Alto Tietê. Temos a região ali do norte da Grande São Paulo, que está agregada também na nossa subsede. Então, consolidar uma identidade local dessa subsede é um trabalho a ser feito, e eu acho que a forma de se fazer isso é continuar com esse trabalho de organizar encontros, talvez até atividades temáticas, né? Acho que o Jori Aristeu, nessas regiões, acho que a gente pode pensar em planejar, né? Já como movimento, né? Talvez pensar a ação da subsede antes mesmo que ela exista fisicamente, né? Mas já conseguir levar alguns dos eventos para a região, mais eventos para a região, né? O Daniel está levando agora uns caderninhos para distribuir lá. Eu acho que essas coisas são importantes para a gente estar fazendo, que já é a constituição da subsede, né? Mesmo que ela ainda não esteja lá fisicamente, é isso que a gente tem que tocar. E aí eu desafio a possibilidade de maior articulação, que é a gente conseguir trazer mais pessoas, né, para estar dialogando com a gente, né? A gente conseguiu formar um grupo, acho que tem um grupo mais duro, né, que teve em todas as reuniões, um grupo mais volátil, mas eu acho que é de maior importância que a gente tenha mais pessoas participando, e mais pessoas participando, talvez, enfim, nem todos possam estar em todas as reuniões, mas acompanhando os debates. Então acho que essa lista de e-mails passando o que foi discutido, tudo isso é importante para a gente consolidar tanto essa identidade quanto essa articulação local. Jori tem um destaque. Eu, assim, revendo agora, até, assim, eu ajudei a Eugênia a montar, acho que eu até alteraria o termo ali. Acho que a possibilidade não é o desafio é ampliar a articulação, né? Assim, a possibilidade vai ser a solução, vai ser o que vai contribuir para enfrentar o desafio. Acho que é para a gente organizar um pouco as ideias, para a gente conseguir formular melhor o problema, né? Ampliar, né? Ampliar. Que esse é o desafio. Então, se a gente souber que esse é o desafio, a gente vai mobilizar ações. E eu queria fazer uma pergunta, até com a presença do Marcos, do colega do Cleiton aqui, até para denominar essa região norte, né? A gente está tentando identificar assim, como é que as pessoas se reconhecem também, né? A gente foi encontrando os municípios, alguns falam da bacia do Rio Juqueri, né, no consórcio intermunicipal. Tem alguns lugares que falam da região norte da Grande São Paulo, né? Até para a gente ir se reconhecendo, né? Para a gente já ir colocando nomes, né, chamados que vocacionam aquilo que realmente as pessoas entendem, né?
Não sei se tem alguma sugestão. Bom, a princípio lá é vulgarmente um município dormitório, né? As pessoas trabalham aqui no município de São Paulo e moram lá. Cerca de 80% da população tem como característica isso. Então a identidade fica muito perdida, né? Não tem uma identidade fixa local. Às vezes o sujeito ele recorre algo a Francisco Morato ou estuda em Jundiaí. Então ele tá sempre, ou Guarulhos também, que tem a Mariporã ali, tem essas possibilidades. Então eu acho que a princípio a consolidação dessa identidade do munícipe moratense, pelo menos, né, dando a visão, ela está um pouco mais restringida a realmente a linha férrea, porque a linha férrea é que liga tanto o Jundiaí, que é uma cidade do interior, como o Francisco Morato. Santos de Jundiaí. A cidade, na verdade, foi construída a partir da linha férrea. Então, a característica, né, antes era São Paulo Highway, antes da antiga CPTM. Então, toda a história do municipal está baseada naquilo e nessa transição sobre a linha do trem. Complementando, quando a gente pensa assim, seria mais a nomenclatura, né? Essa foi sua pergunta, Bacia do Juqueri ou região Grande Norte do estado? Seria... Sim, eu falo assim por uma observação. Quando a gente fala Bacia do Juqueri, restringe o município Franco da Rocha, porque ele é dentro do complexo Juqueri. Mas Cajamar pertence à Grande Norte, Francisco Morato também seria Grande Norte, Caieiras está vinculado a Franco da Rocha. Quando a gente fala do Juqueri, esse nome Juqueri, a impressão que eu tenho, conversando até com alguns colegas, é que focaliza o município de Franco da Rocha. Não é bem por aí, porque o rio Juqueri ele não banha esse território. Esses 4 municípios, que no caso a gente gostaria que fizesse parte dessa nova subsede. Então seria mais regionalizado, digamos, como Grande Norte, né? Isso, porque daí engloba Guarulhos, Mariporã, que a gente fala, mas Mariporã ele está ligado, grudado do lado de Guarulhos e está ligado a Franco da Rocha também. Então a gente vê como uma Grande Norte. Não passa. Exato. Então quando eu falo Bacia do Juqueri, eu estou limitando esse município mais especificamente. Franco da Rocha e Caieiras. E Cajamar é um pouco mais depois de Francisco Morato. Somos vizinhos, mas não é banhado pelo Juqueri. Que essas divisões por bacias hidrográficas, elas vão além do rio. Por isso que acho que eles incluíram que deve ter algum rio afluente que chega ao rio ou que sai do rio. Mas é isso, se as pessoas não se reconhecem nessa nomenclatura, a gente vai chamar, é como me chamar de Fernando. Né? Norte da Grande São Paulo. É isso, e aí que a gente vai se entendendo, né? Acho que é um pouco por isso. Dessa questão da identidade da região, né? Da linha férrea. Lembrando que Guarulhos, ela possuía uma linha férrea. O trem das 11 ia até, né? Que é tanto cantado, ia até as proximidades do centro de Guarulhos, até lá para baixo da ONG tem um trem. Lá na praça, né? Mas ela foi tirada. Tem lá na Tucuruvi, ali embaixo também tem onde hoje passa o anel viário. Ali era a linha do trem de Guarulhos. Então, e até o Jaçanã. Essa linha férrea foi tirada de Guarulhos. Fazia parte e faz parte da identidade de toda essa região. E quando falava da identidade, me fez lembrar o quanto talvez esta questão levantou, pelo menos lá em nós, o que eu pude vivenciar, o quanto talvez como psicólogos nós estávamos cada um em seu canto e engessados. A partir da discussão e da mobilização, pôde-se observar o interesse dos colegas, que talvez não foi propriamente o que foi também um consenso, né, que nós vimos em cada reunião, que os colegas estavam sabendo, estavam interessados nas diferentes regiões
e que também se manifestaram através das redes sociais. Pelo Facebook, nós vimos muitos colegas falando que não podiam estar, curtiram, vieram comentar conosco. Então, eu acredito que há uma mobilização grande, não somente em Guarulhos, mas em Mogi, em Poá, em Suzano, Ferraz, em outras tantas cidades, né, que esse engessamento que havia, essa paralisação, agora no momento que há um movimento, nós estamos o quê? Quebrando esse gesso, né, fazendo com que os colegas se olhem, se identifiquem e que o Conselho se aproxime. Aquilo que o Aristeu falou tantas vezes, que o Conselho está lá para auxiliar. Não é um bicho-papão, mas que está lá para representar. Então, esse estigma, talvez que foi colocado no imaginário popular do psicólogo anterior ali, eu acredito que nesse momento está sendo quebrado em toda essa região, ou está sendo disseminado através desse movimento que nós estamos criando com os diferentes colegas de diferentes regiões. Pode. Acho que a gente está avançando aqui para alguns pontos que a gente entende como prementes, né, para poder construir esse plano de ação, essa continuidade de ação. Uma coisa que eu acho que a gente não pode deixar de pontuar, e vocês me corrijam, por favor, a gente não pode deixar de pontuar, a gente falou muito rapidamente de alguns pontos de adensamento, alguns pontos de convergência, de concentração, mas talvez, acho que nomear, ou até mesmo colocar, pelo menos estatisticamente, a quantidade de centros de formação que nós temos lá, de institutos de ensino superior, de locais que formam profissionais da psicologia nessa região, universidades, faculdades que a gente tem nessa região. Acho que é um dado importante a se colocar. Também acho que é relevante, tendo em conta a questão de políticas públicas como um todo, talvez colocar algumas políticas públicas que a gente sabe que também estão crescendo, talvez registrar número de CREAS, de CRAS, CAPs, esses locais em que a gente entende que fazem parte da política pública, onde colegas da psicologia... Eu acho que é interessante a gente trazer esses dados. Eu não estou dizendo que esses dados são definitivos para este ponto ou para aquele, mas vai nos dando algumas cores, alguns dados sobre o que é essa região, sobre a identidade dessa região. Da mesma maneira que a gente fala dos fluxos e afluxos, a gente falou aqui também, por exemplo, da malha viária, da malha rodoviária, a gente falou de algumas estradas. Se a gente levar em conta o Grande Norte, a gente não pode esquecer da Bandeirantes e Anhanguera. A gente está falando de corredores viários que, na verdade, vão dar acesso à parte do interior de São Paulo. A gente está falando de corredores viários que vão levar para Minas, corredores viários que levam para o interior de São Paulo, falar das universidades, centros de formação, colocar políticas públicas da assistência social, políticas públicas de saúde. Eu acho que é interessante a gente ir pincelando com esses dados, sem deixar também de esquecer os números totais, tanto da população que a gente tem neste local, como também o número de profissionais registrados nesse local, e a gente já tem também o número de PJs registradas nesse local. Eu acho que trazer esses dados numéricos não fica somente na questão estatística, mas ajuda a refletir algumas questões qualitativas dessa construção, dessa mobilização. Acho que são alguns dados que eu acho que vale a pena a gente inserir. Eu citei alguns serviços aí, CREAS, CAPs, mas eu acho que a gente não pode se restringir a isso. Talvez pensar no que é esse emaranhado de políticas. Trabalho para a questão da saúde, Isso. de forma geral, mas também outros pontos de desenvolvimento, como parques, né, quanto de investimento em parque na região, enfim, né? Bem detalhado, eu tenho toda a área da saúde, né? Toda a área da saúde eu tenho bem detalhado, mas também
todo investimento de verbas, né, previsto pelo PAC, né, principalmente do governo federal, também a gente acaba tendo, né? Porque quando você, enquanto universidade, né, como eu estive, né, na coordenação há muitos anos, se pretende fazer um curso ou, né, renovar você precisa estar realmente, né, trabalhando para a sua comunidade, né? Então, é natural, né, até do cargo que eu tinha, fazer esse estudo e atualizando sistematicamente. Então, eu tenho em 2015 isso bem atualizado, né? 2016 ele está ainda em construção. Tá? E isso eu me comprometo a passar, né, para vocês. Talvez ali, ao invés de colocar entre parênteses, CREAS, CAPES, colocar um como também, CREAS, CRAS, CAPES. E já acredito que a gente já pode apontar as instituições, ou o número de instituições que, né, acho que são 3 em Guarulhos, 2 em Mogi. Na verdade, lá tem, em Mogi, eles falaram que seriam 2 universidades. Lá seriam 2 universidades, eu não lembro qual que é a outra. Brás Cubas. Isso, então, Guarulhos, no caso, seriam 2 universidades, que entra a Universidade de Guarulhos e a Anhanguera. Tem a faculdade, que é a FIG, e tem centros de formação também, né, de cursos de especialização ali na região. Acho que é basicamente isso, né, que nós temos de centro de formação de especialização, acho que tem 3 a 4 também. Sim, e a Unifesp, que também faz parte de Guarulhos, e tem outros polos das próprias universidades espalhadas também dentro da própria cidade de Guarulhos. Por exemplo, a Universidade de Guarulhos, que acaba indo para outras. O que eu gostaria de colocar, assim, são 3 instituições de ensino superior, 2 universidades, uma IES, na psicologia. Guarulhos tem mais de 12 faculdades, tem da área da saúde, inclusive, né? A FACESP, que está lá, enfim, a gente tem várias, né? Também são quase 2 milhões de habitantes. É uma cidade muito grande. Então, ao mesmo tempo, né, eu acho que aqui a referência, não sei se acho que deve ser colocado não só de psicologia, porque todas essas outras também empregam docentes psicólogos, né, e a área da docência, né? Eu acho que preciso nomear todas, né? Acho que passar, porque isso, né? Porque quando você pensa na formação do psicólogo, mas também a psicologia, né? Que a maioria dos cursos superiores tem, né, a disciplina psicologia. Então, e a Unifesp, inclusive, de Guarulhos, tem convênio e a gente faz atendimento psicológico junto com as outras universidades. Temos uma relação diferente. Eu acho que fazer esse mapeamento mais amplo, ele entraria... Então, para efeito, dentro do prazo que a gente tem, eu acho que a gente não consegue terminar isso nesse final de mês, porque precisaria fazer uma pesquisa que esse material, por exemplo, não tem pronto, ainda mais juntando esta região. Juntando cursos de especialização, não são dados que a gente consegue tão imediatamente. Acho que, para esse momento, a gente se concentraria nas universidades, nas instituições que fornecem cursos de psicologia, já pontuando dentro do primeiro mapeamento dessa anteproposta. E com o indicativo de aprimorar essa proposta com esse parque de ensino superior da região, que também é uma área potencial. Por exemplo, Suzano não tem curso de psicologia. Tem uma intenção, já era, inclusive, tinha um projeto, mas que foi suspenso, mas tem ensino de psicologia nos outros cursos. E aí é um campo de atuação interessante, faz articulações com a sociedade e tal. E até por conta também do nosso horário de hoje, porque a gente está... São 22 horas para a gente começar a pensar... Então, para não tomar demais a energia de hoje. Mas assim, é uma sugestão, acho que para a gente conseguir fechar um primeiro ciclo esse é o primeiro ciclo desse processo de construção, né? A gente está fazendo assim,
limpando o terreno, começando a bater, começando a colocar as estacas, né? Ainda não dá para bater a laje. De Grande Norte, o quanto ela historicamente fala a respeito dessa saúde mental. Mas eu conversando com alguns colegas também que se interessaram a respeito da subsede, me lembraram que a região de Guarulhos possui 2 grandes iniciadores disto, que é a Casa André Luiz, que tem mais de 40 anos praticando psicologia lá dentro, e a Casa de Davi, né, que já praticavam psicologia já há muitos anos. Então, se a gente for cutucar, a gente vai encontrar outros tantos, né, formadores, ou contextos históricos importantes nas diferentes regiões também, né? Bem, eu tenho uma proposta de encaminhamento para a gente fazer. Seria reler agora o documento com as alterações que a gente fez. E a gente faz a aprovação disso. Alguns indicativos que a gente já deixou, que tem que ser escrito no universidade, essas coisas, pode depois ser repassado por e-mail. E aí a gente dá um ok por e-mail. O que vocês acham? Porque aí a gente, né, relê, tá ok, é isso. Se ajeita, adequa o texto, a gente dá um ok por e-mail. Eu acho que precisaria tocar em 2 pontos. Um ponto muito delicado, que é a história do Corep. Eu acho que é importante colocar aqui de maneira muito transparente um problema que a gente identificou. E o outro, que a gente consolidar aquilo que o Marlon comentou. Acho que agora entendemos mais do que nunca que é esse momento de construir esse coletivo, esse comitê, vamos dizer assim. Porque estamos fechando assim, a incidência política sobre isso. A gestão do CRP passará a ser um novo mandato, que pode ter maior ou menor familiaridade com esse documento, mas nós temos familiaridade com ele é um documento legítimo e é um processo legítimo que continuaremos fazendo esse debate, né? Então acho que são 2 pontos, na medida do possível, acho que até umas 22, 29, precisaríamos tocar. Posso colocar? Acho que assim, até como fomos construindo, talvez se a gente, assim, acho que foram colocadas algumas coisas, as pessoas foram lendo. A gente, aliás, precisa complementar o documento. Talvez a gente mandar o documento complementado para as pessoas analisarem, ver se tem algum ajuste para fazer ainda, combinar um prazo para isso, né? Se é semana que vem, não ser um prazo longo, para a gente ter esse documento mais rápido disponível. Sexta que vem? Acho que é um prazo. Né? Quer dizer, temos plenária do CRP nesse final de semana. Esse ponto, inclusive, está na pauta, né? Para a gente tratar dele. Então, é mais um motivo para a gente conseguir concluir fechando nas várias instâncias dele. Ponto Corep. Em função das discussões que a gente teve, e como o documento não foi publicado ainda por conta do sistema, que não foi aberto, saiu uma versão preliminar do CNP por conta do processo eleitoral, então a gente está identificando as deliberações. E aí, nossa representante na comissão, que está tratando disso, identificou um problema. E aí precisamos saber quem estava lá nos grupos do eixo 1, por quê? Porque dos 3 grupos que apreciaram, 2 grupos não apreciaram essa pauta, e o grupo que apreciou não aprovou. Eu não estava nesse eixo. Dentro do Corep, então os eixos foram separados e cada eixo tinha 3 grupos discutindo. Para equalizar as propostas e depois haver a junção das propostas. Nesse processo, então quem estava nesse eixo, só um grupo apreciou, por algum motivo, eu não sei, eu não estava nesse grupo, teria reprovado. E os outros 2 não aprovaram. E como se foi aprovando em bloco, isso acabou passando batido. Porque a gente falou, não, essa proposta estava lá, proposta tranquila, como assim? E na plenária, a gente não fez a leitura das propostas regionais, ipsis literis, só as nacionais. Então, antes de sair a publicação, a gente precisa passar isso a limpo para ver se alguém tem algum registro, algum relato de como é que isso foi tratado no...
Não, no eixo, no, eu estava no no eixo Corep. 1 no pré. No Corep. No Corep eu estava no eixo No 2. pré-Corep, esse documento no está eixo 2. registrado, inclusive está nas propostas, não tem problema. O problema, inclusive, porque há relato de ter sido feita a discussão da migração das cidades da Grande Norte. E aí a pergunta é, mas migração em relação a quê? Parece que isso é uma proposta para ingressar na região metropolitana. Então ficou um balaio de gatos. Em princípio, isso não... Se aconteceu esse desastre, do ponto de vista do texto da decisão, isso não inviabiliza a constituição da subsede, porque isso está no plano da regionalização, de qualquer forma. Só não está explícito, né? Não, esta é. Mas, neste momento histórico, né, temos a discussão de Piracicaba, da região de Piracicaba e com Campinas, e temos essa discussão mobilizada. 2 regiões, essa mais avançada. Mas a gente queria colocar nesse documento essa decisão. Por isso que a gente tomou cuidado de colocar, bom, temos efetivamente a deliberação do pré-Corep para o Corep. A deliberação do Corep não foi publicada ainda. Como a gente não pode tratar do documento que não está publicado ainda, a gente queria fazer uma consulta preliminar e aí identificamos este problema. Quem está na relatoria, pelo CRP de São Paulo, lá na Sistematização Nacional, identificou que o registro que tem é esse. Então, queria saber se alguém daqui, o Gilmar, o Marcos, estiveram presentes. Eu conversei com o Mário, conversei com a Aristeu, a gente não estava nesses grupos, então a gente primeiro perdeu o ar. Né? Depois, bom, então agora como é que a gente faz com isso? Então, a nossa representante na relatoria pediu para a gente perguntar isso aqui, para saber em que pé que isso está. Se alguém tem um relato, por exemplo, sobre a questão... Imagino que, por exemplo, a questão das cidades da região da Grande Norte, não sei, talvez tenha sido vocês que tenham colocado no dia. Então, se vocês sabem como é que foi o encaminhamento disso, como é que foi aprovado, daí para a gente ir reconstruindo a ideia, antes que seja publicado, porque se houve um mal entendido, dá ainda para a gente pedir, e aí com testemunho das pessoas, né, dá para a gente pedir que isso seja consertado. Agora, depois que for publicado, aí o documento está... Quando você fala do Corep, quando foi feita a proposta de Francisco Morato, esses 4 municípios, contemplar essa nova abertura da nova subsede, não foi dentro do pré-Corep. Pelo contrário, na reunião quando nós, dentro do pré-Corep, eu fui até o Sérgio, que na época pelo menos me falaram que era o coordenador da subsede de Sorocaba, conversei com ele se haveria possibilidade. Tudo é um estudo para facilitar o exercício, né, da cidadania, a flexibilidade. Quando surgiu a proposta de nós, a nível região, compor a composição da nova subsede, diferente de Guarulhos, Mogi, seria uma questão estatística, por quê? Francisco Morato e região são 117 quilômetros até Sorocaba, sendo que para a região, digamos, que é um estudo também como Guarulhos, seria menos que a metade, 52 quilômetros. Na primeira reunião que a gente teve aqui, quando eu vim, Cleiton, 2 colegas que hoje não estão aqui presentes, nós colocamos essa possibilidade, mas dentro do Corep mesmo que aconteceu, eu lá em plenária, isso não aconteceu, até mesmo porque eu fiquei no mesmo grupo que o Mário, que está aqui presente, e não foi falado que Francisco Morato, Franco da Rocha, Caieiras estaria entrando nessa nova subsede. Foi uma coisa que o grupo, o coletivo, viu a possibilidade aqui. Mas dentro do Corep em si, não, em nenhum momento a gente subiu lá na plenária para falar sobre isso, como eu também não me lembro que foi falado sobre a possibilidade dessa abertura. Foi uma coisa que o grupo em si, juntos aqui, a gente discutiu. Então, porque o que foi acordado no nosso grupo... Certo, a decisão do... Isso. No nosso grupo de trabalho, a gente aprovou todas as regionais e a gente discutiu a relatoria das nacionais. Então, as regionais foram aprovadas em bloco. Todas. Vocês estavam no outro eixo. Eu estava no eixo 2. E essa proposta foi do eixo 1. Essa era a orientação dos eixos. Então, se um eixo
mudou a proposta regional, isso teria que ter passado em plenária. Então é por isso que precisamos esclarecer. Tem muitos ruídos ainda nessa história, né? Então a gente está com essa dívida porque a gente está tentando levantar e a gente não pode dar um passo porque não foi publicado o documento, e ao mesmo tempo a gente tem de ver se houve um equívoco no processo e aí realmente não foi deliberado ou foi aprovado no bloco e não se está considerando. É esse ponto que a gente está. Então, assim, de quem estava lá, tem que conversar com quem estava lá. A gente está procurando pessoas que estiveram no eixo 1 para saber exatamente o que aconteceu nos vários grupos. Que aí depois teve um grupo que foi sistematizar as propostas, né? Então, isso é importante porque é um dado que era tácito para todos nós. Uhum. E a gente queria colocar aí. Né, então, esse documento ele vai ter um tripé de alicerce, que é o que nós temos de... e se não for esse, a gente vai ter de sustentar com outras questões das deliberações do CNP em relação à regionalização, aproximação, enfim, a gente vai ter de fazer um pente fino nas deliberações. A questão das condições de funcionamento, observar que ela é viável, né, do ponto de vista dos recursos, e a demonstração de um histórico de mobilização. Então, esse daqui é um documento que a gente está lendo hoje, que vai registrar esse histórico de mobilização nesta proposta, nesse momento, com estes atores. Este vai ser o tripé, esta a ideia, né, para sustentar a continuidade, e aí a questão de conseguir então consolidar aqui um comitê, ou alguma coisa, um coletivo, né, uma comissão, que a gente continue para fazer o acompanhamento dessa transição de gestão agora. Porque agora temos um produto, realizamos uma ação e não queremos perder isso de vista. Mas acho que só para a gente não perder... Desculpa, Gilmar, você quer falar? Só recordando historicamente que ele colocou, né? Por que saímos de lá? Que bom que foi aprovado, por quê? Né? Foi consensuado em plenária que todos os regionais seriam aprovados. Então, não foi assim, nossa, teve gente contra. Não, porque todos os regionais e todos os 3 eixos foram aprovados. Nós levamos para a plenária. Na plenária. Acho que um ponto que a gente precisa recordar. Esse ponto ele não está muito... Pelo menos foi o que passaram para a gente. O que eu recordo? Eu recordo que na condição da presidência da mesa, a gente estava trabalhando, a gente verificou que se a gente fosse colocar literalmente na balança do tempo, apreciar regionais e apreciar as nacionais, lembrando que a gente teria 10 propostas por eixo da nacional, completando 30 propostas pro nacional que iriam para o CNP. A gente verificou que não conseguiria dar conta de tudo isso. Portanto, o que foi encaminhado pela mesa, que é o que eu recordo, e é aquilo que eu acho que a gente deve observar, abrir novamente o sistema. Que deve ter gravado tudo isso. Que é o sistema da... Salvo engano, a equipe é o CIS-Conferência. Abrindo o CIS-Conferência, que todas as propostas regionais foram aprovadas. A gente considerou como aprovadas todas as regionais. A gente estava trabalhando por primeiro as nacionais, a gente verificou que ia demorar muito se fosse tentar trabalhar todas as nacionais e depois todas as regionais. O que saiu, e isto eu recordo, todas as regionais teriam sido aprovadas. O que eu acho que a gente precisa fazer é um garimpo dentro das nacionais, dentro do eixo 1, resgatar essa proposta que veio do pré-Corep. Acho que esse é um ponto. Isso. Em que pese isso, acho que pensando o pior cenário, se a gente for pensar o pior cenário, vamos entender que a deliberação em Corep, ela reforça. Ela não é a condição sem a qual. Ela não é sine qua non. Ela não é a condição sem a qual. Exatamente, literalmente é isso. Até porque não é nem a questão de não ter aprovado a proibição. A questão é que a gente tem uma política que é a política de regionalização e descentralização. Eu acho que o principal cerne disso é política de regionalização e descentralização. A ideia de levar, na verdade, o Conselho mais para perto da categoria. A ideia de estar capilarizando. A ideia da gente poder expressar e além disso.
Acho que esse é o cerne principal. Eu ficaria, sinceramente, muito mais tranquilo abrindo o documento, verificando proposta a proposta. Que eu me lembro, o encaminhamento da mesa diretora, referendado pela plenária, era da gente aprovar todas as propostas regionais. Acho que esse é o que eu guardo na memória. Mas eu peço desculpas, porque na verdade acabei trabalhando no Corep e depois no CNP. Não, que isso foi tão consensuado que a gente saiu comemorando, né? Saímos de lá, o Gil acompanhou via web, né, todo o processo, chegamos e demos a notícia. Ai, fica tranquilo que as regionais, né, decidimos a aprovação em bloco. Né? Então, de fato, não houve, né, nenhuma, vamos dizer, nenhum dissenso. Confirmo que foi nesse cenário que se pensou, né, deles estarem mudando, mas não estava na proposta do pré-congresso, conforme o Marcos acabou de colocar. Né, nasce o desejo deles de migrar, né, não dentro do pré-corep. Então, isso, de fato, não vai ter nenhum registro dessa migração. Isso não vai ter como. Até mesmo porque quando a gente foi direcionado para a subsede Sorocaba, que seja do meu conhecimento, também não houve essa dinâmica de nos consultar a nível território. Então, hoje, como categoria da região a qual a gente pertence, nós gostaríamos de fazer parte dessa nova subsede, de uma forma democrática. Mas, gente, não há motivo para a gente não continuar tranquilamente. Né? Até porque, por exemplo, a anexação desses outros 4 municípios vem pós-Corep, e isso não é inviabilizado de maneira alguma, porque não passou pelo Corep. Né? Eu acho que a gente bem sabe que a maior força que a gente tirou do pré-Corep não foi a proposta, mas foi essa mobilização que a gente está aqui hoje, que a gente conseguiu sustentar durante esses meses, e que vamos continuar sustentando nos meses seguintes. Então, acho que assim, a gente fica chateado com a situação, mas ela em nada nos abala na nossa caminhada. Exato. A gente vai ter que sustentar na nossa mobilização, como já está sendo sustentada. Porque a proposta, sem a mobilização, ela também é vazia. Então a mobilização ela é muito mais importante do que em si. Essa questão acho que é uma questão de... Mas assim, é política de... acho que na linha de a gente poder, primeiro, esclarecer, dar o retorno do que a gente está fazendo, e esse é o momento, isso inclusive está sendo transmitido, não sabemos nem quem está assistindo, mas é para ficar registrado mesmo. Né? A gente identificou aí um desencontro, a gente está com um descompasso entre o que a gente entendeu e o que está sendo noticiado do documento que não foi publicado ainda, então a gente quer entender o que se passar limpo. Mas, até assim, essa notícia chegou no meio da tarde, então a gente já está começando a pensar as alternativas, porque temos como sustentar de outras formas dentro dos próprios documentos do CNP, das diretrizes. Mas, para quem não, já que talvez até o mês que vem a gente não tenha outro momento para explicar o que está acontecendo, então a gente precisa explicar isso agora para quem está aqui, quem está mobilizando e quem está mobilizado para isso. Né? Bom, gente, ficamos assim, encaminhado por e-mail o documento, e a gente tenta sexta-feira para dar um ok? Como assim? Não entendi. Né? Já vai só para segunda-feira que vem. Quinta amanhã? Não. Quinta. Ah, tá. Não, ótimo. Ah, tá. Claro. Pra mandar por... Não. Eu tinha falado sexta que vem. Mas para mandar por e-mail na quinta, para que a gente se posicione até que dia? A gente dá retorno, entendeu? Se tem um prazo para a gente também dizer se tem alguma coisa a mudar, porque depois fica a versão final.
Então, até quinta, dia 18, pra gente deu um ok. E aí, pra gente, eu digo mobilização. E o pessoal que tá na reunião. E aí, o CRP teria o quê? Mais uma semana pra responder pra gente? Não, né? Já é eleição, né? Então, a plenária é agora, sexta e sábado. Se a gente quiser apresentar esse documento, porque a próxima... Sexta agora, dia 12 e 13. Sexta depois de amanhã, então. Bom, a gente lê amanhã mesmo, então, gente. Vamos lá, vamos fazer até um esforço sexta de no manhã. documento curto, dá pra gente... Porque a ideia é a gente... A gente vai ter de adicionar alguns itens. Tem que adicionar por exemplo, alguns aquela parte itens, dos funcionários, quantos precisariam e tal. Essas informações não estão aí ainda. Só que para amanhã a gente não vai conseguir mandar isso. Da área da assistência social, a Grátis Grande Norte contempla Guarulhos, Franco da Rocha, Mariporã, Caíras e Cajamar. Então já é um dado que está publicado para consulta pelo próprio MDS. Então, eu digo o número de CREAS, CRAS, dentro desse segmento. Então, não tem. Tem um... Bom, falta a inclusão daquela parte dos recursos necessários para o funcionamento, falta transpassar a parte daquele marco normativo, organizar as etapas que se precisa percorrer para se construir a decisão, né? Que eu estou lembrando agora, essa parte que foi comentada aqui sobre dados das universidades e dos principais campos de políticas públicas, que uma parte desse material, se eu não me engano, ele já existe, foi até apresentado na primeira reunião nossa, né? Só que foi apresentado bem sinteticamente. Então, acho que ele até já está adiantado. Não sei se tem todas aquelas... Da assistência social da saúde, eu sei que tem. Como a gente não incluiu outras áreas, estaria até adiantado. Nas universidades tem também. Pensando este cronograma, quer dizer, para a gente conseguir apresentar, para fechar isso junto com o plenário, ser também ter o referendamento desse plenário para dar continuidade como um documento público do CRP, para ficar para a categoria, não só para esse grupo, né? Pensando a sequência das coisas, quer dizer, ali a gente está já aprovando o mérito delas, a gente precisa daquelas informações. E precisa ter um prazo para isso se tornar público, né? Que a gente está aprovando o mérito, bom, então a gente vai pegar as informações que são dados objetivos e colocar lá quantas pessoas estão atuando naquelas áreas, quantas são as faculdades da região. Não são dados interpretativos, né? Não são 6,5, né? São 5, porque são os que a gente conhece. Sim, das faculdades, sim. E no caso das políticas de assistência social de saúde, já temos uma tabela com essas informações que precisamos atualizar. Ela foi inicialmente feita só com a região metropolitana, né? Ela foi extraída de um banco de dados só com a região metropolitana inicialmente. Precisa incluir mais 4 municípios da região norte. Qual tabela, Jolie? É uma tabela que a Viviane apresentou para a gente no começo. Não. Então acho que a gente tem menos problemas do que imaginamos. Isso aí são... Sim. No documento é que esse grupo, esse movimento também está, né, aumentando o detalhamento das questões da região. O documento é o registro histórico do que a gente... Isso. Só retomando que essas questões, para serem apreciadas, não precisam entrar na plenária de agora. Mas nós queremos que conste que isso são os novos passos que vamos tomar, né? Então, os itens vão entrar, mas não o resultado deles. Porque o resultado envolve, para alguns dos itens, inclusive novos eventos. Não é só consulta documental, vamos dizer assim, né? Bem, então a gente tem... então, eu acho que a gente poderia até aprovar agora, né? As atas das reuniões.
Isso, tem nós já anexado esses lemos, a documentos. gente poderia aprovar esse documento agora, né? E a sugestão é de que em cima, em vez de aprovado pelo nono Corep, né, discutido ou encaminhado, né, ao nono Corep, eu acho que contempla o que de fato aconteceu, não é, né, não há problema nenhum para o grupo, como a gente já discutiu, não é demérito nenhum, né, se houve alguma questão nesse sentido, e a gente já aprova para que seja apreciado já nessa plenária. Ok? Essa é a proposta. Aprovado, segundo. Bom, gente, é isso? Todo mundo de acordo? Eu acho que eu estou satisfeito com o caminhamento. Que é o que foi requisitado em outras reuniões, de combinar, e aí é uma ação autônoma, porque daí a gente não pode cobrar a próxima gestão ainda, mas de a gente consolidar um coletivo e as questões dos contatos para a gente retomar isso, não sei se a partir do final deste mês ou, ou em setembro. Né? Em setembro já vamos ter o cenário definido, né, da sucessão, para a gente continuar, né? Não é nem retomar, porque a gente não está parando, né? Tem esse produto e agora continuar nesta outra etapa, né? Que já é dialogar com nova gestão e continuar esse debate. Aí não sei se a gente reúne um grupo menor ou se todos nós aqui nos consolidamos como nos dispomos, e aí a gente avalia se a gente tenta fazer pede a presença aqui no CRP na próxima gestão, ou fazemos autonomamente esse debate. Mas acho que é importante a gente também ter esse nível de autonomia, né, sobre o processo. Só para rever com vocês, só para poder validar, o que a gente vai, portanto, apresentar nessa plenária que vem. A gente colocou como ponto de pauta da plenária essa questão de todo esse circuito de atividades que fizemos. O que deve compor, o que vai subsidiar essa conversa? As atas de todos os encontros, a ata, lista de presença, participação, os documentos desses encontros. Isso vai constar. Vai constar os apontamentos do que a gente colocou até aqui. Aquilo que é consenso, aquilo que segue como desafio, algo a se superar, mas também algumas propostas de encaminhamento. E dentro dessas propostas de encaminhamento, a gente precisa dizer da mobilização da categoria, dentro desse ponto, dentro dessa questão, e a necessidade de uma apreciação financeira para a gente já pensar a questão de recursos dentro disso. Esses são os pontos mínimos que precisam constar, portanto, da plenária. Ou seja, o arco de atividades que realizamos, a possibilidade normativa da instituição de uma nova subsede, as etapas necessárias a essa nova subsede e apontar a necessidade de um estudo financeiro, um estudo administrativo para poder de fato desembocar isso. Esse é o mínimo que a gente precisa para poder apresentar na plenária. É correto isso? É isso que é consenso aqui entre nós? Tem algum ponto que eu esqueci, algum ponto que eu deixei de mencionar, ou alguma coisa que a gente precisa burilar um pouco melhor? Acho que não. Eu não tenho algo a adicionar. Eu gostaria aqui de abrir a possibilidade, já que é um trabalho que foi feito coletivamente, de, se houver interesse da parte de vocês, se quiserem participar da plenária também, porque daí a gente pode combinar um direcionamento do horário em que a gente vai apresentar isso. A gente fazer um acordo com a plenária para tentar fazer isso na primeira hora do sábado, né? Porque a plenária a gente vai trabalhando por eleição de prioridades, né? E aí, se tiver, por exemplo, quando temos pessoas que estão visitando a plenária para acompanhar os debates, em alguns pontos, daí a gente tenta fazer isso com prioridade de acordo com o horário das pessoas, né? Acho que a sexta-noite não vai ser muito convidativa. Se não tiver ninguém, a gente pode pautar isso na sexta-feira à noite, apresenta os documentos, daí a plenária aprecia. Mas acho que até como um momento, até para se apropriarem também do processo, se vocês quiserem,
queria colocar isso para a gente poder encaminhar. Se não houver essa disponibilidade nesse momento, então daí a gente coloca para a plenária que a gente só quer pautar nas plenárias de sexta ou sábado, tanto faz ser sexta ou sábado. Se houver interesse, aí a gente precisa pedir a priorização do ponto para determinado horário, né? Pode até ser na sexta, só que a sexta é mais difícil para conseguir mobilizar, né? Eu imagino vocês, né? Só que a gente precisa ter esse... A gente tem feito a transmissão só dos nossos eventos, ainda não das plenárias. A gente disponibiliza as atas das plenárias, né? Vocês podem acompanhar lá na página da transparência. Então esta é a questão. Nós não temos essa transmissão ainda, né? O que temos é a gravação do áudio. Gente. A plenária vai das 9 às X horas. Mas quando tem pautas com visitas, aí a gente ordena a pauta, né? Ou pode ser o final da plenária, né? Em termos de negociar. Ah, tá, vocês têm outro evento. Então, é que comumente quando acontece isso, as pessoas geralmente preferem a primeira hora do dia. Não entra na ordem do dia, a gente então prioriza. Tá. Então, se há esse interesse, daí a nossa parte nos compete com o plenário negociar isso, falar, olha, queremos passar, temos interesse de visita e, né, nosso primeiro horário aí é mais um motivo para a gente começar no horário também. Porque às vezes a plenária da sexta termina 00:30, 1h e não vamos marcar isso com vocês, né? Por isso que eu falo assim, a gente sabe mais ou menos a hora que vai começar, né? Tá. Então, mas então fica esse indicativo, né, Giane? Daí a gente até comunica a confirmação, porque a gente vai conversar com a diretoria, para que ela que organiza a pauta. Então a gente fala, ó, queremos essa pauta nesse horário porque teremos visitas. E aí a gente, né, pelo momento sim, mas acho que fica aberto daí, né? Se quiserem. Tá, do coletivo aqui. Então, e a palavra também é franqueada no dia, assim, são muitas pautas, né? Então a gente tem tempo restrito, tem de apresentar logo o tema, abrir as palavras para as pessoas. Não sei se eu acredito que não será um tema polêmico, vai ser mais um informe, agregar mais algumas informações. Não é um tema de tensão, né? Sim. E é mais legal ainda porque a gente fica falando, né? Não, o movimento está vindo até a plenária, não é só a plenária que está indo, né? É legal porque na primeira plenária eu vim, né, falando da mobilização, logo depois do primeiro pré-corep, eu vim para falar, gente, ó, tem um pessoal lá que se mobilizou e provavelmente vai ter continuidade, e agora seria legal outra pessoa vir para falar, a gente continuou mesmo, fizemos isso e tal, né? E tem o grupo lá no Facebook, que acho que a gente pode continuar se conversando por lá, para organizar então, a partir do cenário que nos espera, a gente organizar essa retomada, essa continuação da nossa articulação. Né, gente? São quase 11 horas da noite, vamos encerrar? Tá já? Obrigado pela presença de todos, boa noite e boa volta para todo mundo. Foto histórica.